O campo que tem lá na superfície do Sol é da mesma espécie do que o que tem aqui na televisão. Adriana retoma a palavra, mas para falar do núcleo do Sol. Lá nasce um número não calculado de fótons. O Sol produz essa luz, assim como as estrelas que a gente vê de noite, né, no céu. É o mesmo mecanismo que as estrelas produzem, que é através da fusão nuclear, né, efetivamente de 4 núcleos de hidrogênio, ou seja, 4 prótons, e esses núcleos então são fundidos para formar um núcleo de hélio, que é composto por 2 prótons e 2 nêutrons. E essa aí é a fonte da energia do Sol, professor? É a fonte da energia do Sol e é a fonte da nossa vida, porque tudo que nós recebemos vem do Sol. Do Sol e das estrelas, mas para nós aqui o que importa mesmo é o Sol. Como é que acontece isso? Porque essa fusão nuclear é uma coisa que a gente não conseguiu fazer muito na Terra ainda, né? Não. É um assunto de pesquisa muito interessante. Pois mas é. A fusão nuclear acontece no Sol porque lá as condições são muito diferentes das que a gente está acostumado a ver aqui na Terra. Tá. O Sol é enorme, né? Mas ele é quase que todo constituído de hidrogênio e tem um pouco de hélio também, mas principalmente é hidrogênio. Só que esse hidrogênio não é como o que a gente vê aqui na Terra, porque quando você está lá no Sol, você está numa temperatura altíssima. Perto do centro do Sol, a temperatura é 15 milhões de graus. Nessa temperatura, um elétron não consegue ficar grudado no átomo, ele se solta do átomo facilmente. Tá bom. E então, o que você tem no centro do Sol é um enxame de cargas positivas, que são os núcleos dos hidrogênios, e os elétrons que eles perderam. Estão todos lá voando um em torno do outro. Tá. De vez em quando, o que acontece é que 4 desses átomos de hidrogênio se juntam para formar um núcleo de hélio. Quando acontece isso, a massa dos ingredientes é maior do que a massa do produto final. Do produto final. Do que cozinhou ali no Sol. Pareceria violar a lei de Lavoisier, mas não viola, porque o excesso de massa vira energia. Isso é aquilo que o Einstein nos diz, energia é a mesma coisa que massa. Ou então, nas palavras de Adriano, a massa do núcleo de hélio é menor do que a massa de 4 prótons, é de 0,7% apenas, mas isso pela famosa equação de Einstein, E igual a mc², resulta então na liberação de energia. E essa energia então acaba, né, sendo, ela sai na forma de um fóton, né, que nada mais é do que uma onda eletromagnética. Só que é uma onda muito energética, né, com comprimento de onda muito pequeno e cai, né, na faixa de raios gama do espectro eletromagnético, que são ondas mais energéticas ainda do que o raio-x. Esse assunto de comprimento de onda e espectro eletromagnético é do próximo bloco. Agora o Astro Rei requereu ao Univesp TV mais tempo no ar. Sabe como são os poderosos. Com base nisso, sabendo a velocidade da luz, é muito fácil de calcular quanta energia é liberada nessa reação. E aí libera na forma de fóton. Aparece um fóton, só que de não é muita energia. Exatamente, não é um desses fótons que a gente está acostumado a ver também. Não é esses que estão aqui. Lá tudo é diferente. Então, esse fóton ele tem uma energia de 26 megaeletronvolts. Esses que nós estamos vendo aqui têm eletronvolts. 3, 4, 5, Mas lá no Sol você tem megaeletronvolts, quer dizer, tem 10 milhões de vezes mais energia do que esse que nós estamos vendo aqui. Eletronvolt é outro assunto que fica para mais adiante. Adriano. Uma vez produzida então essa radiação, ela começa a se propagar para a parte mais externa ao longo das camadas do interior do Sol. E o que acontece é que nesse processo o raio gama vai sendo absorvido e reemitido, e absorvido e reemitido, até chegar na superfície do Sol, que a gente chama de fotosfera. Esses fótons, eles querem sair do lugar onde eles foram produzidos. É muito difícil, porque a densidade lá no interior do Sol é imensa. Nós estamos falando, tudo isso está se passando lá no centro do Sol. Muita temperatura, muita densidade, hidrogênio sem elétron e um pouco de hélio. Exatamente. O fóton é criado e ele quer escapar, mas ele quase não consegue andar, porque logo em seguida ele encontra um outro núcleo de hidrogênio, muita massa e, portanto, muita aglomeração de então o fóton vai ter que bater, ele bate em alguém. Ele bate em alguém, ele é absorvido.
Tá. Né? E aí, dali a pouco, ele é reemitido. Tá. Dali a pouco, ele é absorvido, depois reemitido. E Tá. nem sempre na mesma direção. Primeira vez, ele estava indo para frente, aí é emitido para trás. Depois vai para frente e para trás. Então, é esse passo de caranguejo aí que faz com que ele demore um tempo enorme para chegar até perto da superfície. Nesse processo, o raio gama vai sendo absorvido e reemitido, e absorvido e reemitido, até chegar na superfície do Sol, que a gente chama de fotosfera. É um processo bastante demorado, demora da ordem de 100 mil anos até 1 milhão de anos, né? E é o caminho de bêbado, né? Essa eu não sabia. 1 milhão de anos para o Sol lançar um fóton. O Sol tem 700 mil quilômetros de raio. Então, depois de andar 500 mil, falta ainda 200 mil para chegar. Aí quando chega nesse ponto, aí a densidade já baixou. Tá. E aí os fótons ainda tentam levar a energia, mas é mais eficiente aparecer em bolhas de calor, de matéria, né, o hidrogênio, o hélio que está ali, sobe então a superfície como uma bolha que se forma no fundo de uma panela, sobe na água que está fervendo. Tá? E é isso que leva o calor então para a superfície. Agora, quando acontece isso, a bolha cresce e a temperatura baixa. Então, nos 200 mil quilômetros finais, a temperatura baixa de 1 milhão, 2 milhões de graus para 6 mil graus, que é a temperatura da superfície. E aí os fótons não são mais, já não tem mais tanta energia assim, não é isso? Energia a 6 mil graus corresponde a alguns eletronvolts.